Nessa etapa serão compartilhados os resultados do projeto, com um panorama sobre as experiências e práticas no Brasil e no exterior. Para isso, convido ao palco o diretor técnico de assuntos internacionais da PSR, Gabriel Cunha. Muito obrigado, Cecília, muito obrigado a todos os presentes, muito obrigado a meus colegas que introduziram, né, o trabalho. Esse trabalho como um todo, né, é um resultado de bastante esforço, né, bastante trabalho em conjunto com o ONS, né, agradeço aí a Cecília, toda a equipe regulatória, toda a equipe técnica que acompanhou cada um dos entregáveis do projeto. E a ideia, de novo, né, nesse bloco 1 a gente vai fazer um panorama geral de tudo que a gente identificou, né, mapeou na nossa visão e identificação de qual é o problema e o que pode ser feito para resolver. E depois no bloco 2, meus colegas, né, o Kleber e a Nina, vão falar um pouco do que foi proposto de um pouco mais concreto, né, que tem ações de fato para em breve, então não percam. Para essa parte, opa, agora sim. Para esse bloco 1, ele não está subdividido em subtítulos, tá, mas essa vai ser mais ou menos a sequência, fazer um panorama geral, depois falar sobre o que a gente pegou do diagnóstico do Brasil, falar um pouco das experiências internacionais, né, o que foi importante para gente, e como a gente está desenhando o próximo passo, né, que vai ser apresentado no próximo bloco, a fase 3 do projeto. O projeto ele foi estruturado nessas 3 grandes fases, né, tipo, a primeira fase fica aqui, até que eu vejo melhor o meu slide. A primeira fase era bem de contextualização, né, todo esse levantamento, diagnóstico Brasil, diagnóstico internacional que eu vou apresentar. Depois a gente fez uma fase 2 que tinha o objetivo justamente de abrir o leque, que a gente sabe que os desafios do TSO/DSO são e bom, eu vou às vezes usar a sigla em inglês, tá? TSO é o operador de sistema de transmissão, é o ONS, DSO é o Distribution System Operator, né, o operador de sistema de distribuição, mas o conceito acho que é o que a gente está familiar, né, e é uma função da distribuidora importante que tem sido cada vez mais realizada, né, e concretizada. Então, a fase 2 a gente abriu o leque, né, bastante próximo do ONS, nós fizemos workshops internos, inclusive, né, para fazer essa discussão, para identificar quais eram os principais pontos a serem solucionados, até chegar na fase 3 numa proposta concreta, né, de próximos passos que a gente vê como implementação factível de fato. E muito, né, da forma como se estuda, né, e se vê, isso não é só nosso, né, isso é de como se trabalha no mundo inteiro, né, os sistemas elétricos, trata um sistema com essa subdivisão bem clara, né, em 4 partes, né. Eu vou ter o operador do sistema de transmissão, o operador do sistema de distribuição, né, ali conversando um com o outro. Vou ter alguns agentes, né, principalmente agentes de geração, conectados direto no ONS. Eu vou ter os agentes dentro do sistema de distribuição que, se tiverem alguma relação, vai ser com o DSO, né. Então essas 4 caixinhas, né, essa sequência aí que tá no slide, é uma forma bem clássica, né, de se pensar o problema, mas que não enxergava justamente que quanto mais, heads eu começo a ter nessa realidade aqui dentro do sistema de distribuição, mais isso começa a afetar a operação do sistema de transmissão e não dá para você tratar eles de forma totalmente separada, né. Então a gente classicamente estruturou a operação do sistema de transmissão de uma forma, né, com a lógica do ONS, né, com a lógica mais centralizada, tem funções de expansão da geração e das redes. A distribuidora tem tido uma lógica muito diferente, né, a expansão da geração dentro da distribuidora é muito diferente da expansão da geração no nível de transmissão. A expansão da rede de transmissão é diferente da expansão da rede de distribuição, embora tudo esteja conectado, né, cada vez mais. Isso faz parte do background que a gente estava contextualizando. Claro, isso era muito importante para o ONS também, né, isso está no planejamento estratégico, nos mapas estratégicos do ONS já há bastante tempo. A gente estava ciente disso, né, como eu falei, a gente teve bastante, discussões, interações, muitas contribuições da equipe do ONS também, e esse era o contexto onde todo o projeto que a gente desenvolveu estava imerso. Partimos com tudo isso para a parte de diagnóstico Brasil, né. Acho que não estou trazendo aí uma informação nova, né, de que o Brasil, o mix do Brasil tem mudado muito. Essa participação dos ativos dentro do sistema de distribuição é muito relevante, mas é interessante que a gente fala muito mais de micro e mini GD, que de fato são componentes muito importantes, né, assim, hoje a gente tem 40 GB, né, dessas 2 componentes, e claro que esse faz parte dos grandes
grandes desafios que o ONS enfrenta, né, para operar o sistema de transmissão, vem do fato dele não ter acesso a esses recursos dentro do sistema de distribuição, mas a gente tem também as que a gente chama de usinas tipo 3, né? Existe uma classificação do ONS, né, as usinas tipo 1 e tipo 2, o ONS tem relação comercial direta, comercial operativa, né, direta, para poder fazer o despacho, para poder utilizar em caso de necessidade do sistema, mas as tipo 3 não. As tipo 3 estão dentro da rede da distribuidora e seriam um recurso importante que poderia ser mapeado, né? Então aqui a gente tem o mapeamento geral, né, das regiões do país, a maior parte de todos os tipos, né, está concentrado no Sudeste e Centro-Oeste e poderia ser um recurso relevante para utilizar, né? E claro, essa realidade, né, já estava falando, tem trazido desafios para a operação. O ONS ele tem cada vez menos flexibilidade, principalmente nessas horas próximo do meio-dia, né, onde a geração solar centralizada e distribuída é mais alta, e principalmente nos de fim de semana, né, que tem ainda menos recursos ligados, né, ainda menos flexibilidade para manter a estabilidade do sistema. E esse problema só vai crescer, né, ao longo dos próximos anos, deixando claro, né, a importância de atacar o quanto antes essas questões. A gente teve, né, como resultado, né, de todas as nossas análises e discussões, a fase 1 foi feita também entrevistas com as distribuidoras, né. As distribuidoras foram chamadas, né, a participar, teve alguns momentos importantes, essa primeira rodada de entrevista que a gente teve conversas individuais com distribuidoras, com agentes internacionais, com equipes dentro do próprio ONS, né, para essa coleta de informação, e depois fizemos um workshop também que vai ser apresentado no bloco da tarde, alguns dos principais resultados. E, se falou-se muito, né, justamente dos impactos já percebidos, né, corroborando que é uma realidade que afeta não só o ONS, como também as próprias distribuidoras, né, em termos de fluxo reverso, em termos de realidade física do sistema e nível dos desafios para a operação. A gente tem, vendo já as próprias distribuidoras tomando certas ações para atender a essas necessidades, né, para solucionar esses desafios que elas já estão vendo. Então, alguns casos, né, muita variedade, né, entre as distribuidoras, tanto em termos de impactos sentidos, quanto em termos do nível de iniciativa já implementada. Então, isso até foi algo que a gente conversou bastante na fase 3, que seria importante levar em conta essa heterogeneidade, né, entre onde as diferentes distribuidoras estão no momento de se implementar alguma proposta. Mas essa visão, né, tipo, na verdade, ficou bastante premente, né, para nós, sobre como faria bastante sentido, né, tipo, utilizar a inteligência que as próprias distribuidoras já têm, as iniciativas que elas já têm para as implementações, né, enfim, com um pouco de diálogo nessa fase 2. Em termos de modelo, daí já passando para a experiência internacional, a literatura internacional trata bastante do tema de TSO e DSO e trata bastante desse contraste entre 3 grandes tipos de modelo, né. A gente tem um modelo que é bem centrado no TSO, né, em que esse seria essencialmente o ONS passaria a enxergar os ativos dentro da rede da distribuidora, né. Teria acesso a cada MMGD individual, a cada usina tipo 3 individual e colocaria essas usinas dentro do DCEM, dentro da programação, né, dentro do que ele de como seria tomada a decisão de operar o sistema para o dia seguinte. No outro modelo, né, o tipo 3, o TSO não entra no nível da distribuidora, ele só olha a fronteira e a distribuidora que tem todo o controle. E tem muitos modelos híbridos, né? Na Europa, principalmente, são muito comuns esses modelos híbridos. Já tinha alguma estrutura, né? O DSO criou alguns mecanismos, o TSO tinha outros mecanismos, e daí o diálogo entre eles precisa ser desenhado o mecanismo de interface, né? Então foi bem interessante essa experiência que permitiu, né, a gente desenvolver algo já tratando disso. E havia muita clareza, né, nas nossas discussões com o ONS de que tinha que ser o modelo 3, né? O ONS não poderia entrar no nível de detalhe dos ativos dentro da distribuidora, e se você for pensar, né, a Europa, cada país da Europa é um São Paulo, um Rio de Janeiro, né, na verdade, tem o nível da escala é muito diferente, né, que o Brasil estaria operando. Então seria muito difícil mesmo o ONS ter acesso a esse tipo de coisa, então a gente precisaria desenhar uma solução que fizesse sentido dessa forma, e usando um pouco dessas experiências para qualquer tipo de interface, né, entre o TSO e o DSO funcione bem.
né. Daí não é o nosso objetivo entrar em muito detalhe em todos os casos internacionais, mas a gente fez, como eu falei, né, entrevistas, estudos de caso, né, bastante detalhados, e aqui a gente coloca alguns exemplos, né. A Austrália, eles fizeram vários programas já estudando bem a fundo esse tema, né, eles, e fizeram uma implementação de Dynamic Operating Envelopes que é bem sofisticada, né, bem interessante. Eles têm, usado, né, muito diálogo entre as regiões, o uso das distribuidoras, né, que têm autonomia para operar algumas zonas ali da Austrália, para explorar mais isso, com algumas dificuldades ali, principalmente na questão institucional, né, no momento que você define a fronteira entre um e outro, eles falaram que eles trocaram muito, precisaram trocar a linguagem, né, para não, se você referencia isso, o DSO acha que é responsabilidade dele, né, então tem uma preocupação, né. No Reino Unido a gente até destacou 2 experiências aqui, né, a gente tem, casos em que o próprio DSO tem autonomia para formar mercados, né, tipo, e pode definir, comprar um serviço ali como DSO e em vez de investir numa bateria, investir numa nova linha, né, uma forma descentralizada, né, de fazer essa gestão. E tem uma experiência no Reino Unido justamente em que o operador do sistema de transmissão pode fazer solicitações para agentes para o DSO, né, para ele gerenciar ativos dentro do sistema de distribuição, do isso, dentro do sistema de distribuição. E a gente tem vários exemplos, esse aqui é um exemplo grande, né, de um projeto piloto que foi feito, envolveu Espanha, Suécia e outros países da Europa, que foi implementação mesmo, tipo de, ó, se o operador do sistema de transmissão começar a operar, qual vai ser o efeito, ele vai conseguir responder, eles respondem com todos os produtos. Então, enfim, tem uma diversidade muito grande, mas ainda é uma coisa muito nova, né, então muito a gente viu como programas piloto, principalmente, né, mais do que coisas já funcionando. E o que que tem de coisas já funcionando? Principalmente mercados. Isso foi bem interessante, né, a gente vê, isso dialoga também com iniciativas que o próprio Brasil vem fazendo, né, de melhorias na formação de preço, melhorias na programação da operação, né, como um todo. Todos esses caminhos, né, vão em linha com o que a gente viu em todos os países que a gente analisou. Na prática, os heads, opa, desculpa. Na prática, os heads, em geral, têm algum acesso ao mercado spot, né. Desculpa, hedges, recursos energéticos distribuídos, a gente está usando esse termo num sentido bem amplo, né, que pode incluir MMGD, pode incluir usina tipo 3, pode incluir resposta da demanda. Então estamos sendo bem amplos nessa nomenclatura, né, só para deixar claro quando a gente fala aqui ao longo do projeto e ao longo dessa apresentação também. Então a gente vê que, houve, iniciativas, né, em todos os países que a gente analisou, de colocar pelo menos algum acesso ao mercado spot, né, seria participar do DCEM, da formação de preço, né, de alguma forma, né. Claro que é com algumas ressalvas, né, normalmente os legados são mais difíceis de você tratar dessa forma. Muitas vezes quem participa do mercado spot está mais voltado para a resposta da demanda, baterias, aqueles recursos que a gente sabe que são mais, flexíveis mesmo, mas, sinaliza, né, justamente que esse tipo de estratégia integrada, né, de pensar em conjunto, né, como você melhora a operação, como você integra com o DSO e como você melhora a própria formação de preço do mercado, está muito integrado, né, então é interessante trazer esse paralelo, né, também. E a gente, pensou nisso, né, inclusive com essa realidade que a gente vê um pouco acontecendo, né, em diferentes países, uma armadilha, né, que o Brasil poderia entrar, de que você muitas vezes começa, né, com os heads não vistos de nenhuma forma, né, pelo operador do sistema de transmissão. Você implementa um programa, né, para ser benéfico, para atender, a micro e mini geração distribuída, por exemplo, e daí você passa para um momento em que você já cria alguma obrigação, mas os sinais não são tão claros, então nem sempre eles vão conseguir responder plenamente. Você começa a criar os mercados, porque a necessidade se impõe, até que você consegue consolidar, né. Então a nossa ideia, né, muito com essa experiência, com essa visão de como os mercados do TSO, os mercados do DSO se integraram naqueles modelos híbridos, era tentar dar esse salto, né, para a gente conseguir já criar um mecanismo mais coerente. A gente colocou aqui mercado,
porque é muito baseado na experiência internacional, é um pouco isso, né, são mercados de energia e mercados de serviços ancilares, né, na verdade, como se implementa, a linguagem que você usa, tanto para ativos na rede de transmissão quanto ativos na rede de distribuição, mas não precisam ser mercados, precisam ser mecanismos, e a gente vai falar à tarde sobre o que a gente imaginou, né, como mecanismo de acionamento intermediado, para viabilizar isso de uma forma coerente, né, tentar passar por, sem os custos, né, associados a essas etapas intermediárias aí. Passando agora, né, então tudo isso que eu estava apresentando foi diagnóstico Brasil, diagnóstico internacional, e daí sim a gente passou para a nossa proposta de desenho, né. Como a gente fez na fase 2 foi começar abrindo o leque para depois fechar o leque, né, então que a gente, esse slide a gente até mostrou no workshop que a gente fez com a equipe do ONS, mostrando que, tem muita coisa que dá para ser feita, mas a gente precisa focar em algumas, né, justamente. Então, nessa fase 2, os principais elementos que a gente identificou foram nesse sentido, né. Podemos fazer iniciativas com foco em melhoria na qualidade da previsão, né, porque, hoje é o ONS que precisa fazer as previsões dentro, de tudo que tem, dos recursos dentro da rede da distribuidora. O ONS precisa de ajuda nisso, né, não necessariamente com o mercado, mas com algum mecanismo para isso. Daí a gente tem os produtos de despachabilidade, que estão muito ligados àqueles mercados, né, que eu mencionei, produtos de flexibilidade, produtos de energia envolvendo os REDs, e a gente tem estruturação de atividades comerciais da distribuidora e de atividades fio da distribuidora. A gente sabe que o Brasil tem essa realidade, né, que a distribuidora ela é tanto quem presta o serviço ao consumidor regulado, quanto quem gerencia o serviço fio para consumidor livre, regulado, RED, né, quem estiver ali na rede de distribuição. Então, tudo isso poderia ser parte, né, do trabalho, mas a gente, convergindo, né, com o ONS, trabalhando muito em conjunto, falou da importância de, se tratar o que fosse mais prioritário mesmo, para que isso pudesse ser atacado e ser útil de imediato, né. E, claro, o contexto para isso, são os desafios que o próprio ONS percebia. Então, para isso a gente teve, uma série de reuniões, né, para justamente convergir nesses pontos e identificar quais eram as principais dores e como a gente poderia endereçá-las. Então foi feito foram elencadas mesmo, né, prioridades, a gente cuidou para que todas as prioridades estivessem atendidas, pelo menos no curto e médio prazo, né, no mecanismo que a gente estava vendo, e a gente, destacou isso, né. Então é interessante e espero que todos de acordo, né, já seja um consenso, mas foi realmente o que veio do próprio ONS, né. Então, primeira questão, seriam problemas na transmissão, principalmente aquela ideia de que, hoje tenho mais despachabilidade, menos despachabilidade, né, com a quantidade de redes no sistema. Então, se houver alguma contingência, né, alguma restrição na rede de transmissão, é muito mais difícil ter essa margem de manobra, né. Essa foi elencada como prioridade A pelo ONS. E a prioridade B, a próprio controle de frequência, né, também, não necessariamente em situação de falha na transmissão, mas em situações normais mesmo, a banda de flexibilidade para controle de frequência estava começando a ficar muito pequena. Depois o próprio controle de tensão, né, e o foco aqui falando na fronteira, tudo isso é na fronteira, né, sempre olhando o ONS separado da distribuidora, dentro da distribuidora não é responsabilidade, não foi o tema central desse projeto, né, pelo menos, mas também visto como um problema. E depois questões de ponta, se os heads seriam capazes de contribuir para a ponta. A gente até fez essa identificação aqui, né, que das prioridades A, B e D, a gente está falando sempre de potência ativa, né, e existem, né, justamente os mercados tratam muito mais com a lógica da potência ativa, mas a gente já começava a ver uma necessidade também para a questão da potência reativa. Então, tudo isso, né, precisava, pelo menos para longo prazo, né, na sinalização de ideias gerais, ainda sem muito detalhamento, ter essa noção, né, de que iríamos chegar no momento em que esse ponto seria importante. Então, com tudo isso, a gente chegou na nossa lista de conclusões, né, aprendizados e informações retiradas do ONS, que foi o que levou a gente seguir adiante com a implementação da proposta mesmo, que é o que a gente vai apresentar no bloco 2. Primeiro ponto é o foco nas necessidades sistêmicas, né. Estou repetindo um pouco, mas já falei isso, mas então o ONS está olhando a barra de fronteira, ele não pode olhar para dentro da barra de fronteira, isso é outro projeto, outro tema, né, mas na barra de fronteira tem que ter clareza nessa comunicação, clareza nas normativas e definição de responsabilidade, né, não pode haver dúvida
dúvida, né, qual é a responsabilidade do DSO, qual é a responsabilidade do head, qual é a responsabilidade do ONS, né, em contrapartida, né, para fazer essas exigências deles. E a gente tinha essa ideia de fazer algo que fosse implementável no curto prazo, né, já atendesse às dores do ONS, já não fosse meramente um sonho, né, para talvez um dia, quem sabe, mas que não travasse melhorias futuras, né? Então, nesse sentido, ser compatível com o longo prazo, já vendo que, olha, no futuro vai ser importante potência reativa, no futuro haverá refinamentos de mercado no Brasil, possivelmente, haverá refinamentos nas etapas de operação. Então, isso não deveria ser um empecilho, né, à implementação do mecanismo que a gente queria propor. Então, outros paradigmas. O TSO não precisa ter relacionamento operacional com os heads, então tudo a ver com as barras de fronteira, né? A ONS não sabem quem são os heads, ele fala com a distribuidora, né? A distribuidora ela tem esse papel, né, de intermediador e interlocutor, e a distribuidora vai ter sinergias que vão poder ser exploradas, vamos falar mais disso no bloco 2 também, e a gente precisa atender as prioridades e necessidades, né? Foi tudo construído dessa forma, inclusive com a lógica de ser implementável no curto prazo e compatível com o longo prazo. Então, com isso eu encerro, né, minha apresentação, agradeço aí mais uma vez a todos, espero que tenha sido esclarecedor esse começo.